Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu, durante o debate que é necessário nesse parlamento, eu ouço os mais diversos pronunciamentos sobre diversos temas, além, é claro, de, paralelamente, no plenário, se tratar, né, de questões relativas ao desenvolvimento de políticas públicas. Eu quase já me dei por satisfeito ao ouvir a fala do deputado Péricles, na explicação que fez ao deputado Márcio Paulic sobre a questão do subsídio cruzado em relação à tarifa mínima de água. Aliás, deputado Paulic, eu não vou repetir aqui da tribuna o que ele disse pessoalmente, no bom sentido, naturalmente, para evitar que a nossa jornalista ali, a Marielle Martins, publique amanhã na Rádio T e também no blog dela. Mas o fato é que essa discussão sobre a tarifa de água, especialmente sobre a política, que é de subsídio cruzado, ou seja, é um sistema solidário onde, efetivamente, os que têm mais pagam a conta dos que têm menos, esse sistema que sustenta, não é, toda a lógica do sistema tarifário de água, aqui no Paraná e nos outros estados do nosso país. Aliás, em países que não adotavam essa política, em que a pessoa fazia como na energia, pagava de acordo com o consumo, começou a haver problemas graves sanitários. Os países tiveram que modificar a sua própria legislação para garantir que a pessoa pudesse utilizar a água normal. Nelson Justus, aqui nosso deputado, decano da Assembleia, presidiu a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, e conhece bem o sistema tarifário. E, obviamente, o deputado Márcio Paulic não é o primeiro que discursa nesse sentido, embora, obviamente, que com um viés, que eu quero dizer, a tarifa mínima, a tarifa se sustenta justamente por conta dessa lógica, né? Eu dou um exemplo. Uma grande parte no litoral, as casas elas ficam vazias durante o ano todo. As pessoas, eu inclusive, que tenho ali no balneário de Betaras, uma casa no litoral paranaense há muitos anos, eu mensalmente pago a minha conta de água, como pagam milhares de pessoas. Por quê? Porque o serviço continua sendo prestado na cidade. No caso, nosso município lá é Matinhos. A Sanepar até reduz a quantidade de água que produz, mas trata a água e trata o esgotamento sanitário de todo o restante da população. Se não houvesse um sistema desse, só para dar um exemplo, o custo do sistema do município de Balneário, por exemplo, ficaria inviável para o morador, porque o custo da Sanepar é fixo. A energia elétrica, para fazer o bombeamento da água para as estações de tratamento de água e de esgoto, os recalques, transferência para os reservatórios. Ou seja, eu estou falando aqui o óbvio, mas eu estou dando um exemplo de um município, que é um município praiano, que é Matinhos, ou como é Guaratuba, deputado Nelson Justo, para tentar entender, esse é o sistema no Paraná inteiro, ou seja, o sistema de Ponta Grossa, que Vossa Excelência está tratando, é um sistema que eu não conheço os investimentos recentes, mas provavelmente Ponta Grossa é um sistema superavitário. Mas eu não tenho dúvida que Ponta Grossa subsidia o sistema de Imbituva, ou de Ipiranga, de municípios onde não é viável, do ponto de vista da tarifa, né, o custo que é praticado. Então, é um sistema, né, de subsídio cruzado, bem estruturado, e entendo que obviamente, pode ter posições divergentes, mas é uma questão, obviamente, que é de interesse público. Mas eu concedo a parte a Vossa Excelência. O questionamento, deputado, são duas questões importantes. Primeiro, existe uma lei do PROCON que diz que o consumidor tem direito a somente pagar aquilo que consome.
Claro que existe uma questão da lei federal, a 11.445, que diz justamente sobre isso, garantir a viabilidade econômica e financeira. Mas o questionamento é o valor. Nós estamos indo agora para R$ 54,00, nós estamos tendo agora um aumento de 8%, e que eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouco o porquê desse aumento e não necessariamente a melhoria da produtividade da companhia. E os valores são muito expressivos. Nós temos R$ 54,00 de tarifa mínima, enquanto os estados são R$ 30, R$ 35,00. O que o senhor tem a dizer sobre o valor e sobre esse aumento de 8%, que ao invés de talvez melhorar a produtividade, mais uma vez o consumidor vai acabar pagando a conta? Não, primeiro que nós temos uma tarifa mínima que está na base do parâmetro dos outros estados. Segundo, nenhum estado tem um sistema de tarifa social quanto o Paraná. Nós temos um sistema que garante a família carente, a família mais pobre, não é? A tarifa social da água, com valor muito inferior, depende do valor variável de acordo se tem esgoto ou não. Mas o fato é que a tarifa social ela tem um grande impacto também, obviamente, no custo dessa produção de água e de tratamento de esgoto, para beneficiar o quê? Beneficiar as famílias mais pobres do estado. Essas têm garantia. As famílias de classe média, famílias mais abastadas, pagam, obviamente, né, uma tarifa mínima, pagam um pouco mais. Mas é um sistema com a mesma lógica. Em relação ao reajuste de 8%, que está, inclusive, não entrou, mas deve estar entrando em vigor agora, a Sanepar diz que houve uma queda no faturamento da empresa e um acréscimo no custo da energia. E com isso, teve que fazer uma proposta de reajuste de 8% na conta de água, né? Acho que as questões foram tratadas no âmbito do Instituto das Águas, que é a agência reguladora do preço, que a mim parece homologou a proposta que a Sanepar fez, né? O próprio presidente da Sanepar encaminhou aqui a liderança do governo, e eu já disse, já dei aqui na casa para vários parlamentares, mas creio que encaminha a todos as explicações técnicas para o reajuste tarifário. É verdade que vivemos uma época de preços altos, preços públicos elevados, de tarifas elevadas, de situações extremamente complexas, até porque todos nós vivemos no mesmo país. O país está em crise, o país entrou em recessão, com inflação alta. Nós sabemos que o pior ainda está por vir aqui no nosso país. Se no estado o pior já passou, no país o pior está por vir. E com a política neoliberal que está sendo adotada pelo governo federal, inclusive com o Código de Programas Sociais, certamente teremos mais problemas ainda, não é? Então, creio que a questão é complexa mesmo, aumento do desemprego, inflação alta, recessão, e também acho que todos, né, os organismos, especialmente as sociedades de economia mista, como a Sanepar e a Copel, elas têm que ir no limite da capacidade de poder equilibrar receita e despesa e repassar o mínimo possível ao consumidor, sob o risco, de fato, da inadimplência aumentar demais. E nós sabemos, ninguém até suporta ficar sem energia elétrica, sem luz, mas ninguém suporta ficar sem água. Então, a questão é complexa mesmo e, obviamente, se for necessário, nós podemos até convidar a Sanepar para vir à casa e fazer um debate sobre essa questão, até porque eu entendo que os temas que são políticas públicas, quando bem fundamentado o debate, ele deve ser discutido pela Assembleia Legislativa, né? Eu respeito o bom debate, porque ele é esclarecedor e ele faz com que todos nós possamos aprofundar o conhecimento sobre o Estado e os desafios que modernamente nós temos, né? Mas o governador Beto Richa tem feito um esforço enorme para segurar os preços, para levar isso de forma adequada, prestar um serviço eficiente, equilibrar as contas públicas e, felizmente, todos estão vendo na televisão, o Rio Grande do Sul pagou R$ 600 para os servidores de salário no mês de agosto.
Para concluir, deputado. Aqui nós pagamos um custo político alto. O governador, a bancada de apoio ao governo, mas nós tomamos as medidas que precisávamos. Estamos com os salários em dia, cumprindo os compromissos que assumimos e efetivamente o Paraná numa condição muito melhor. Mas sem ter ficado aqui preocupado em surfar perante a opinião pública. Se não tivéssemos nós tomado as medidas, hoje o Paraná, com certeza, seria um Rio Grande do Sul. É isso. Obrigado, senhor presidente.